Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta para batermos um papo sobre o capítulo dessa semana do livro O Libertador. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês e hoje nós iremos mais uma vez aprender algumas lições maravilhosas através desse capítulo. Gente, a gente teve sumido, de novo, mas é porque a gripe pegou a gente legal aqui e aí ficou complicado de fazer gravação e tudo mais. Eu fiquei bem mal mesmo, mas graças a Deus estou bem melhor hoje. Estou me recuperando ainda estou melhorando, mas tá indo bem. Tá? Diz que quem é vivo aparece, então nós estamos vivos, Então a gente viu? está vivo, aparecemos aqui de novo. E o capítulo dessa semana tem o título Jesus vai a um casamento. A gente estudou durante essa semana sobre esse evento especial que foi esse casamento, que nós não sabemos quem foi que casou, mas Jesus estava lá presente e por isso acabou sendo um casamento muito especial, porque foi o momento em que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Isso, ali o capítulo chega a comentar que os noivos ali que estavam casando seriam parentes de Maria, de José ali, e por isso eles foram convidados para estar naquela festa. Aqui a gente percebe que Jesus não era aquele cara carrancudo que gostava só de ficar repreendendo as pessoas dentro de casa orando. Só ajoelhado orando o tempo todo, né? Ele Jesus tinha vida social. De festa também, né? E ele foi para a festa lá e curtiu bastante lá, esteve presente ali, homenageando ali os casandos, né? Sabe o que eu achei interessante? Porque as festas, o capítulo até deixa isso claro, as festas de casamento naquela época não era igual hoje em dia, que é rapidinho, a gente vai lá num dia só casa e tem uma recepção e depois vai todo mundo embora. Era dias de festa. E para chegar ao ponto do vinho, do suco de uva acabar, e a gente vai ver aí a repercussão disso tudo, é porque aquilo ali não era o primeiro dia da festa não, já devia ter dias. E Jesus estava ali curtindo com os discípulos, com a família, um divertimento inocente, um divertimento benéfico. Ele estava ali aproveitando a festa de casamento, provavelmente já há alguns dias, junto com seus amigos, com os discípulos de uma semana para lá. Então o negócio era animado. Quando a gente fala de festa de casamento, que a gente lembra logo da cachaça, do forró e mas lá não era assim não, gente. A festa lá era uma festa familiar. A princípio a bebida não era alcoólica, viu? Tem muitos aí que ensinam dizendo que o vinho era alcoólico, nada disso, viu? Não Como é que Deus já proibiu o álcool lá, falando que não devia beber bebida alcoólica, que ela era prejudicial, que deixava o homem fora de si, e agora o Filho de Deus ele vai beber, vai fazer milagre para dar para as pessoas? Isso não faz sentido, não. Então, assim, ali não era alcoólico, ok? E não tinha forró lá também não. Lá a festa, havia danças, as festas judaicas até hoje, há danças, são danças de roda, são brincadeiras saudáveis, que não tem sensualidade misturada ali. Então essas eram as festas ali daquela época. Bem, para a gente não se adiantar no milagre, vamos agora entender um pouquinho do contexto daquela festa. A gente estudou recentemente que Jesus foi foi batizado, depois ele foi para o deserto para orar e tudo, passar um tempo com Deus para se preparar para o que viria depois, e acabou sendo tentado por Satanás. Então depois que tudo isso aconteceu e que ele, as pessoas ali, algumas pessoas já começaram a falar sobre ele virou notícia, depois do que aconteceu no seu batismo, que os céus se abriram, a voz de Deus falou, e João, depois daquilo, começou a falar para as pessoas: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, depois que essas notícias se espalharam, Jesus agora já tinha alguns seguidores. A gente estudou que alguns já começaram a seguir a Jesus a partir daquele momento do batismo. Eram seguidores de João Batista, passaram a ser agora seguidores de Jesus. E aí o contexto aqui da festa, porque tem uma parte um pouquinho polêmica aqui na festa, é que Jesus acabou de voltar para casa.
casa. Depois de tudo isso que aconteceu, dele ser batizado, dele ser tentado por Satanás, de algumas pessoas já começarem a o seguir, ele volta para casa e participa dessa festa. Depois de tanto sofrimento, nada melhor que uma festa. Uma festa para relaxar, né? Divertir. Só que, imagina, um povoado, né? Uma cidadezinha pequena, as notícias se espalham. E aí, um menino, um rapazinho que todo mundo viu crescer ali, que corria ali na rua e brincava, que ajudava os pais em casa, ajudava o pai na marcenaria. Então, aquele menino que todo mundo conhece, volta agora sendo chamado de mestre, com algumas pessoas o seguindo e com um boato aí falando que ele é o Messias. Então imagina a hora que Jesus entra nesse local, nessa festa, todo mundo olhando para Jesus. Todo mundo assim, naquela, será? Tipo, uns achando, nada a ver isso aí não sei de onde tirar essas conversas de que Messias, o menino aí é filho de Maria, José, o falecido José, porque aqui, né, dá a entender de que nessa época aqui, José já tinha morrido, né, já tinha falecido. Então, tipo, eu fico imaginando as pessoas olhando, uns até falando assim, não, mas realmente ele sempre foi um menino diferente. Assim, a gente percebe que ele não é um rapaz comum, não. Já outros, já com dúvidas, não. Eu não acredito nesse negócio, não. Que mestre, um menino aí que a gente conhece a vida toda. Né? Então, eu fico imaginando esse tititi, essa fofoquinha na festa. Além dos seguidores dele ali, tinha Maria, que já tinha sido revelado para ela, que ele seria um rei, que ele salvaria as nações. Então ela, a qualquer momento, estava esperando uma oportunidade para incentivá-lo. E eu fico pensando que Maria, né, justamente por causa do acontecimento polêmico aqui da festa, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu fico imaginando ela justamente pensando nisso, quando ela viu o filho dela, né, que cresceu com ela, que mesmo ela sabendo que é filho de Deus, que tinha uma missão importante, mas é o filhinho dela que ela criou. E aí ele pega e vai viajar e tal, e volta agora diferente. Porque de certa forma, Jesus agora estava com uma aura diferente, um semblante, na verdade, assim, diferente, mais austero. Como eu disse agora, ele estava com pessoas que o seguiam, que chamavam ele de mestre. Então, Maria talvez nesse momento pensou, chegou agora dele se revelar como o Messias e se tornar rei, porque a gente sabe que naquela época os judeus, mesmo Maria, não tinham uma compreensão correta da missão de Jesus. E eles achavam que Jesus ia ser o rei, ia ser o tal, ia dominar tudo. Então, esse momento que a gente, né, agora falando um pouquinho mais da festa, desse primeiro milagre, a gente sabe que, acredito que todos vocês já conhecem a história, mas só pra gente resumir aqui, muitos dias de festa, acabou o vinho. Não fizeram o cálculo muito bom, porque ainda ia ter um tempinho ainda de festa. Ou a festa ficou muito boa e o povo bebeu demais, ou o povo bebeu muito, ou então prolongou o tempo da festa e aí acabou o vinho, né, o suco de uva. E aí, o que acontece? O certo agora, Maria era parente, né, ali do pessoal. Então, ela poderia ter chegado no dono da festa, nos noivos, na família ali mais próxima, né, e falado pro pessoal que acabou o suco de uva, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Mas ao invés disso, ela chama Jesus, fala assim, então, Jesus, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Ela esperava que Jesus desse uma solução para aquele problema. É possível, eu creio, que talvez ela nem estava pensando em milagre. Talvez estava pensando assim, olha, ele vai ser o rei, já tem seguidores, ele pode ordenar para alguns seguidores dele para correr atrás aí e providenciar vinho. Então ele tem autoridade, ele pode conseguir aí a pessoa que tem mais funcionário aí à disposição. Né? Não, é possível que ela pensou dessa forma. Sim, de certa forma ela sabia que Jesus tinha capacidade, ela confiava que ele poderia resolver o problema, sim, seja lá a forma que ele fosse resolver. Só que a resposta que Jesus dá para Maria
ao nosso ver, nossa visão ocidental das coisas, nossa visão no século XXI de enxergar as palavras, ainda mais palavras lidas, a gente não sabe o tom de voz que ele usou, a forma que ele usou, a gente lê uma frase e a frase que Jesus fala parece uma coisa assim um pouco grosseira, porque ele chega e fala assim pra Maria, deixa eu ver se eu acho aqui. Maria trouxe logo ali para ele o problema, para ele procurar uma solução, e imediatamente ele dá uma resposta ali para Maria. Se fosse na nossa linguagem hoje em dia, talvez seria um pouco que ofensiva se tratando de um filho para com a mãe. Né? Ele fala assim, ó, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a gente não sabe como é que ele falou essas palavras, mas quando a gente lê aqui, ó, que temos nós em comum, mulher, parece que ele tá falando assim, tipo, nem te conheço. Parece uma patada, quando a gente lê, que a gente não entende. Mas quando a gente vai ver no original, né, lá no grego, no grego, quando a gente vê no grego, no original, diz que essas palavras, as palavras que Jesus usou, não foi de forma alguma ofensiva nem desrespeitosa, pelo contrário, mostravam respeito. Na época era uma linguagem usada, né? Não era comum um filho tratar dessa forma uma mãe, talvez até uma maneira carinhosa, né? Para nós soa um jeito estranho, mas para a cultura da época era uma atitude de respeito usar essa linguagem com a mãe, né? Fora que não faria sentido nenhum o próprio Deus, né? O Jesus que ensinou as pessoas a honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Como é que ele próprio desonraria sua mãe, né? Mesmo que ele é Deus, mas ela também é a mãe dele, né? Nasceu do ventre dela. Então ele tinha um respeito sim por Maria. Eu até estava conversando com o Michel, eu falei assim, gente, isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Tipo assim, ele tinha que respeitar Maria por ser filho, e Maria tinha que respeitar Jesus porque ele era o criador dela, ele que fez dela. Então é um negócio assim, muito louco da gente de conseguir entender, né? Ele era filho e é Deus. Então é muito, muito difícil, assim, às vezes, da gente entender. Mas, para deixar claro aqui, para você não ter dúvida, Jesus não faltou com respeito com Maria. Nós temos um tipo de linguagem no século XXI, nós ocidentais, da língua portuguesa aqui, nós temos, as palavras têm um significado pra gente, e as palavras em grego, na época de Jesus, lá na cultura dele, tinha um significado diferente do que temos hoje. Então a forma que ele falou com Maria não foi de forma alguma desrespeitosa, pelo contrário. E aí, depois dele falar, tanto que depois dele falar isso com ela chega para os servos e fala, olha, faz tudo o que ele mandar. Se ele tivesse dispensado ela, tivesse tratado ela de alguma forma com frieza ou de forma rude, por que ela ia falar agora? Ela ia ficar sem gracinha e ia dar um fora. Mas não, ela chega para ele, para os servos e fala, ó, faz tudo o que ele lhes disser. E aí é quando Jesus, né, pede para eles encherem alguns jarros de água e depois tirar um pouquinho da água e levar até o mestre ali da festa, o mestre sala, né, organizador de eventos ali, para que ele experimentasse o vinho. E ele já fala assim, né, enche os jarros d'água. E ele fala assim, agora leva uma taça de vinho, ele já falou, o milagre já aconteceu e ninguém nem viu. Ele fala, agora você pega um copo de vinho e leva pra ele. E aí levou, e ele tomou e achou uma delícia, tão bom quanto o restante, disse que foi o melhor vinho que ele tinha experimentado, né? Deixou por último, né? Segundo o livro. Até houve um questionamento, porque era de costume na época, servir o melhor vinho no início da festa, e deixar o vinho mais inferior no final. E agora quando eles experimentam o vinho de Jesus, eles percebem que era o melhor, né? E questionam assim, por que deixou o melhor vinho aí pro final, né? Gente, essa história, né, que nós estudamos essa semana tem duas lições muito importantes pra gente. Primeira,
a fé de Maria que foi recompensada. Por mais que talvez ela pensasse que naquele momento Jesus ia se identificar como Messias, né, e já fazer alguma coisa bem grandiosa, e não foi isso, ela não teve talvez o que ela estava esperando, mas quando ela chega para Jesus e fala do problema, ela tinha certeza que ele poderia resolver, de alguma forma. E ela teve essa fé recompensada. Quantas vezes nós temos alguma coisa na nossa vida diária, algum problema, alguma coisa, e a gente parece que procura todo mundo, procura solucionar de todas as maneiras, mas não vai até Jesus. Se a gente fizesse como Maria fez, de quando a gente tem algum tipo de problema, seja nas coisas tão pequenas e bobas do dia a dia, como coisas grandiosas, tenho certeza que a nossa fé também seria recompensada e Jesus também atuaria na nossa vida, realizando o milagre que fosse necessário. A segunda coisa que a gente pode aprender nessa história é que Jesus se importa com as coisas mínimas da nossa vida. Deus, né, ele foi aquele que abriu o Mar Vermelho para uma multidão de gente passar fugindo de Faraó. Ele foi o mesmo que tirou água da rocha porque o povo estava com sede. Ele foi o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó para que o exército pudesse entrar e conquistar a cidade. E todas essas coisas foram coisas grandiosas. Ele parou o tempo, parou o sol lá no... O sol não é a terra, mas a percepção é que tinha parado o sol. Parou o tempo para que uma batalha conseguisse chegar até o seu fim e o povo de Deus conseguisse a vitória. Então todas essas são coisas grandiosas. E quando a gente vê coisas assim grandiosas, a gente fica às vezes até pensando assim, eu não vou falar com Deus sobre tal coisa. Uma coisa tão simples, minha prova de matemática, eu não estou indo tão mal na matéria, eu vou falar com Deus sobre minhas dificuldades de matemática. Mas Deus se importa com a sua dificuldade de matemática, porque Ele se importou que uma festa de casamento acabou o vinho. E os donos da festa, os noivos, eles iam passar vergonha, porque o povo ia sair falando depois que acabou o vinho no meio da festa. Ou seja, Ele preocupou para que as pessoas não passassem vergonha. Só isso. Tem alguma atitude sua que, se acontecer com você, ou alguma coisa que acontecer com você vai fazer você passar vergonha, você vai se sentir envergonhado, desprezado? Foi isso que Jesus fez para socorrer aquela família que ia se sentir envergonhada, que ia ficar na língua do povo. Esse Jesus é esse que se importa com essas coisas, esses detalhes pequenos assim, para poder defender nosso caráter, nossa honra, entendeu? Então você não deixe de procurar Jesus nos seus problemas do dia a dia, que ele vai estar ao seu lado para te ajudar. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, né? Eu gostei particularmente, eu gosto muito porque todas essas histórias em que a gente vê um Deus, vê Jesus tão próximo do ser humano, tão comum como nós, apesar de ser tão grande, isso é muito bom pra mim, me aproxima muito de Deus porque eu consigo enxergar Ele assim, juntinho de mim, como um amigo mesmo, sabe? E eu espero que você também tenha essa visão de Jesus, que você saiba, tenha certeza de que Ele se importa com cada mínimo detalhe da sua vida e que qualquer coisa que você entregar nas mãos dele com fé, assim como Maria fez, vai ter sua fé recompensada, porque Ele vai te ouvir, vai te responder de acordo com a vontade dele. Muito bem. É isso, gente. Espero encontrar vocês na próxima semana, num próximo vídeo. E amanhã tem mais lição. Muito bem, gente. Baseado no estudo de hoje, eu vou deixar uma charadinha aqui para vocês responderem embaixo nos comentários, tá bom? Qual foi o filho que criou a mãe? Tá bom? Tá fácil agora. Você responde aí no comentário. Um abração para vocês. Vou ver se estava todo mundo ligado. Quero ver se você prestou atenção no livro, na leitura do livro e também no vídeo. E responde aí qual foi o filho que criou a mãe. Muito bem. Um abração para vocês e até mais. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.